Quer saber como é que foi a minha experiência no dia que eu conheci o Bispo Edir Macedo? Vamos conversar? Namastê, Bitch, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e eu tô todo fluorescente. Obrigado por perguntar. Esqueci de falar também que eu estou suando. Porque tá um calor, mas tá um calor que, olha, eu chego a estar com calor na bacurinha. Você não tem ideia. Nossa, que refrescante isso aqui. E também, que coisa mais feia, né? Eu não posso falar do bispo e tá com calor desse jeito. Mas eu vim aqui não para falar do bispo, mas eu vim aqui para falar do homem, da personalidade Edir Macedo, que eu tive acesso. Então tá, vou aproveitar mais uma vez uma dica da minha queridona Merivan Costa, que sempre me pede para falar dos bastidores da TV. Coisas que eu lembro, né? Olha, sempre tem uma coisa ou outra, viu? Porque eu já passei por cada história. E também, essa foi uma sugestão de uma pessoa que pediu para não se identificar. Sempre tem dessa, sabe? Que fala assim, Emerson, você pode falar sobre isso, mas não fala quem eu sou? Tá bom, eu respeito. Calor. Olha, hoje tá quente, viu? Você já se hidratou? Porque, olha, a gente já tem que tomar muita água, principalmente nesse calor insuportável que a gente tá vivendo. Mas vamos lá, vamos pro que interessa. Eu trabalhava na TV Record. E deixa eu falar uma coisa, foi uma das emissoras que eu mais gostei de trabalhar. Eu sempre fui tão bem tratado, eu sempre tive grandes amigos ali, sempre fui muito respeitado, foi uma das empresas que eu fui mais feliz. Aliás, todas as empresas que eu trabalhei eu fui feliz, mas a Record é uma empresa que está no meu coração. Fiz amizades incríveis naquele lugar. E deixa eu já falar uma coisa que tem muita gente que fica enchendo o saco falando, na Record você não tem liberdade de fazer nada. Eu nunca passei por isso. Eu nunca fui barrado de expressar minhas ideias, de propor alguma pauta. Aliás, eu nunca tive pauta barrada, tá? Então essas coisas que as pessoas falam, lá não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo, eu nunca vi isso na linha de entretenimento. E os grandes diretores, os big bosses lá, eles eram evangélicos. Mas eles tinham aquela coisa assim, a religiosidade deles fica para a hora que eles estiverem praticando a sua religião. Lá era um negócio. Então, nesse sentido, eu sempre fui muito bem tratado e sempre tive a oportunidade de ser o melhor profissional que eu poderia ser. Mas vamos então falar como é que foi esse dia que eu conheci o Edir Macedo. Primeiro, o Bispo Edir Macedo, ele não mora no Brasil, eu não sei agora, mas pelo menos na época que eu trabalhava lá, ele não morava. Então era impossível ter acesso a ele. Ele nunca visitava a TV Record. Se visitava, era num horário que ninguém via. Mas, anyway, estou lá trabalhando. Eu fazia a produção do programa Note a Note com a Ana Maria Braga. E eu me lembro que assim, 30 minutos antes do programa começar, eu fui pro Switcher. Switcher é uma sala especial onde tem todas as televisões, que são todas as telas, onde o diretor de TV tem a possibilidade de cortar o programa, escolher a câmera, falar vai para aquele ponto, foca aqui, faz aquilo ali. E o diretor de produção tem a possibilidade de conversar com o apresentador que usa um ponto eletrônico. Naquele dia, naquele horário, a gente ainda tinha uns 30 minutos para o programa entrar no ar. Então eu me lembro que a nossa diretora, a Janete Moraes, ela estava no estúdio, no andar de baixo, conversando com a Ana Maria. E eu, algumas vezes, eu ficava no Switcher assistindo o programa com a Janete. Quer dizer, se eu não tinha muita coisa para produzir para o dia seguinte, eu ia para lá. Se tudo estava ok para minhas próximas pautas, eu gostava sempre de ir para o Switcher, porque era um lugar que eu aprendia muito como funciona um programa de televisão. É ali que a mágica acontece. Tá bom, estou lá sentado, não estava ainda todo mundo lá, e eu estava esperando a Janete chegar, estava esperando os diretores chegarem, os diretores de edição, enfim, pessoa que cuida do som, aquela coisa lá toda. Até que entrou um senhor nessa sala. Eu pensei assim, esse senhor não pode estar aqui, né? Mas eu sabia que era uma pessoa que trabalhava na Record. Por quê? Ninguém tem acesso ao Switcher. Você tem que ser um funcionário da Record para ter acesso a essas salas. Então eu pensei assim, esse aqui deve ser um senhor, um diretor, que está aqui dando uma olhada e quer de repente conversar com a Janete, ou seja lá o que for. E aí quando ele entrou, ele me perguntou assim, aqui é o Switcher que vai acontecer o Note a Note? Eu falei, mas se o senhor quiser conversar com a Janete, ela está lá embaixo com a Ana Maria.
Aí ele falou assim, eu posso ficar aqui? Aí eu olhei pra ele e falei assim, por quê? Ele falou assim, eu quero ver um pouco como que vai ser a produção, o programa. Aí eu falei pra ele, mas o programa vai começar daqui uns 30 minutos. Ele falou, você se importa se eu voltar? Aí eu falei pra ele assim, eu acho melhor se eu perguntar pra diretora do programa, porque eu não tenho essa liberdade de falar assim, o senhor pode voltar, né? Eu não tenho essa autoridade toda. Eu só tava falando com o dono da emissora, pra você ter uma ideia, e eu não tinha a menor ideia. E aí ele falou, então tá. Ele falou, o que você faz? Eu falei, eu sou produtor da Ana Maria Braga. Aí ele começou a me fazer algumas perguntas. E aí foi uma coisa muito engraçada, porque assim, a minha primeira impressão, eu não sei se você acredita nisso, mas tem algumas pessoas que te dão uma sensação. Por exemplo, tem pessoas que estão próximas a você que tem uma energia pesada ou tem uma energia muito leve, muito positiva. E esse senhor, eu não sei porquê, ele tinha um sorriso que era muito leve. E a forma como ele falava comigo era tão calma, era tão serena, que eu tive uma sensação tão boa conversando com aquele senhor. Era uma coisa assim, parecia que eu estava conversando com uma pessoa conhecida, uma pessoa de família, uma pessoa querida. Ele era muito leve, uma pessoa assim que passava uma energia muito positiva. E olha, eu nem sabia com quem eu estava conversando, hein? Então tá, aí ele pegou, fez essas perguntas que eu fazia e tudo mais, eu falei pra ele, assim, e o senhor, o que o senhor faz aqui? Aí ele falou assim, eu participo aqui da parte da diretoria, uma coisa assim, eu não lembro direito, eu só sei que ele falou que ele fazia alguma coisa lá. E eu falei pra ele, então tá bom, ao invés do senhor voltar aqui, vai lá no andar de baixo e vai conversar com a Janete, né? Porque daí ela vai falar pro senhor que o senhor pode vir pra cá e tudo bem. Tá bom, tá bom. Aí esse senhor saiu, me deu a mão, perguntou meu nome, se despediu falando o meu nome e abriu um sorriso, sabe, fez um sinal pra mim, tipo sinal positivo, não lembro agora, mas foi uma coisa assim, foi muito legal. Eu gostei tanto desse senhor. Aí ele saiu, tudo bem. Aí quando a gente tava pra entrar no ar, a Janete chegou, foi uma coisa assim, uns 15 minutos antes do programa entrar no ar, eu falei pra ela, Janete, o senhor veio aqui? Ele quer assistir o programa do Switcher. E ela falou assim, Emerson, não pode, né? Não pode, porque até então aqui são a gente vai estar falando sobre as nossas pautas. Se esse senhor entrar, você pede com educação, pra que não fique, porque isso pode atrapalhar. Eu falei, tá bom, mas ele foi tão gente boa, foi tão gentil. E ela falou, mas não pode, né, Emerson, a gente não pode fazer essas coisas, né? Eu falei, tá bom, tá bom. Mas eu não tenho a menor ideia de onde está esse senhor. Ele falou que era da diretoria, de alguma coisa parecida, né? Então quando ele vier pra cá, eu falo pra ele que não pode entrar. Tá bom. Eu só sei que esse senhor entrou, a cara da Janete, assim, ela ficou meio... Ela só me cutucou. Aí ele chegou e falou, oi Emerson, tudo bem? Eu vim assistir o programa. Ela que é a Janete? Eu falei, ela que é a Janete. A Janete não sabia o que falar. Ela ficou com aquela cara assim de... Quê? Como? Ela chegou e falou, oi, sabe uma coisa assim? Aí ele pegou e falou, uma coisa assim, oi minha filha, tudo bem? Eu queria pedir a sua permissão pra entrar aqui. A Janete falou, mas é lógico, lógico. Aí eu olhava pra cara dela, tipo assim, você tá me zoando, né, mana? Como assim? Você acabou de falar que ninguém pode entrar aqui, por que ele vai ficar? Mas eu não falei nada, eu só fiquei com aquela cara. Sabe quando você olha pra cara falando, tipo assim, você tá esgozando a minha cara? Enfim, aí ela falou assim pra mim, o senhor já conhece o Emerson, né? Ele falou, eu tive aqui antes, eu tava conversando com ele. Aí a gente falou assim pra mim, Emerson, como é que eu posso chamá-lo? De bispo? Aí eu falei assim, o senhor é bispo da igreja? Aí ele falou assim pra mim, eu sou o Edir Macedo. Aí, você imagina a minha cara, eu fiquei com a cara assim, caramba, eu tratei o dono da empresa, eu tratei com super educação, muito bem, porque eu não desfaço de ninguém. Mas eu tratei da seguinte forma, não sei, não é todo mundo que pode ficar aqui não, hein? Não é assim, vai ter que pedir autorização pra ela. Foi uma coisa tão estranha. E aí, quando a ficha caiu, que eu vi que eu tava com o Edir Macedo, parece que as coisas mudaram, porque, assim, eu tinha uma visão tão diferente dele. Querendo ou não, é o bispo Edir Macedo, né? E tirando o fato de que ele era o dono daquilo tudo. Então, era uma coisa muito estranha pra mim estar do lado dele. E foi muito legal cair a ficha que eu vi uma pessoa bem gente como a gente. Uma pessoa extremamente educada, gentil, serena, com uma educação que eu fiquei passado. Então foi engraçado porque quando ele chegou para sentar,
A Juliette até fez assim, Emerson, levanta, sabe, pra ele sentar na minha cadeira. Eu falei, não, você tá trabalhando, eu não quero atrapalhar. E eu fico aqui, no cantinho. E a Juliette, não, pelo amor de Deus, o senhor não, pelo amor de Deus, ela falou assim, mas é uma coisa assim, o senhor senta aqui. Né? E eu falei, não, por favor, senta aqui. E ele, não, eu tô bem aqui, meu filho. E eu falei, não, por favor, você não vai fazer essa desfeita comigo. Bom, ele pegou e sentou, e aí eu fiquei lá quieto no meu canto, né? E eu fiquei passado o tempo todo, eu não estava acreditando que o bispo Edir Macedo estava ali na minha frente, conversando comigo da forma mais natural e me tratando de um jeito tão incrível que, olha, desde então eu virei fã. Eu não vou falar do religioso, porque eu sou um cara que eu não tenho religião. Você sabe disso. Eu sou uma pessoa agnóstica. Eu acredito numa força, mas eu não acredito numa religião em si. Mas eu respeito qualquer religião. Então para mim foi muito legal ver o homem, o ser humano, por trás dessa fama toda. Ele tinha tudo para ser uma pessoa snob, metida, chata, mas não, extremamente simpático. Que boa impressão. Mais uma história, mais um caos de uma pessoa que me marcou. Uma coisa estranha. Eu tenho certeza que isso não é o que acontece o tempo todo. Quem tem acesso a esse homem assim, desse jeito, é muito raro. Mas esse tipo de coisa aconteceu comigo. Então dá pra perceber que eu me sinto um cara privilegiado, porque são pequenas histórias, são pequenos fatos que fazem ou fizeram a minha vida um pouco mais interessante. A tal ponto que eu tenho essas histórias para dividir com você. Interessante, né? E aí, o que você acha disso? Gostou desse fato? Gostou dessa história? Ou melhor, gostou do vídeo? Se gostou, não esqueça de dar o like. Se não gostou, não tem o que fazer, né? Tá tudo bem. É só dar o dislike. Faz parte e eu entendo. Não se esqueça também de se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação para ficar sabendo de todos os vídeos que eu coloco aqui, tá bom? Então tá bom. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau!